Olá, bem-vinda ou bem-vindo à primeira aula desse minicurso intitulado Experiência e a Defesa, um guia prático para a elaboração do TCC. Hoje, essa é a primeira aula, né? E tem como título o que é um trabalho de conclusão de curso. E a intenção é apresentar você que está nessa jornada, a importância do TCC, quais são possíveis modalidades, critérios que costumam ser os critérios avaliativos, e orientar sobre o que são, de maneira geral, as normas institucionais, a relevância da pesquisa acadêmica para a formação profissional. Como vocês devem saber, o TCC ele é feito no final de uma graduação. Nesse caso, esse minicurso é voltado para pessoas que estão fazendo TCC no final da graduação em psicologia. E mais ali na frente vocês vão notar que existem algumas especificidades relacionadas não só ao vocabulário psi, mas à escrita científica dentro da psicologia. Num primeiro momento, é importante a gente pensar que o trabalho de conclusão de curso, ou TCC, é uma exigência comum nos cursos de graduação, representa um momento muito importante na trajetória acadêmica, de cada estudante. É um trabalho que o principal objetivo dele deve ser demonstrar a capacidade que você tem, e com certeza você já tem essa capacidade, de conduzir uma pesquisa de maneira independente, aplicar o conhecimento adquirido ao longo do curso. Se você já está na etapa do TCC, você não caiu aí de paraquedas, você já cursou pelo menos 4 anos de uma graduação. Então, você já tem repertório. Às vezes é difícil a gente acreditar nesse repertório que a gente tem, mas já tem algo aí e a gente precisa trabalhar com essas ferramentas e com esse repertório que se tem. O TCC ele não deve ser compreendido só como uma obrigação curricular. Essa percepção, ela por vezes torna o percurso mais árido. Então, ele é uma oportunidade de você aprofundar num tema do seu interesse, de contribuir para o avanço do conhecimento na sua área de formação. Além disso, o desenvolvimento de um TCC ele ajuda na construção de habilidades como o pensamento crítico, a organização, a argumentação e a escrita acadêmica. Eu não corroboro com o entendimento de que o TCC é o trabalho da sua vida. Você pode ter outros trabalhos muito mais importantes, inclusive, que um TCC, mas, de fato, ele é um trabalho importante, principalmente porque você tem um tempo de mais ou menos 1 ano para desenvolver ele. Se você desenvolve um texto em uma semana, ele vai ter uma qualidade, uma densidade. Se você tem 1 ano para desenvolver um texto, espera-se que ele seja mais robusto, no que diz respeito à teoria e à discussão. Então, é conveniente a gente pensar na importância do TCC no processo da graduação. A elaboração do TCC ele possibilita, de alguma maneira, a consolidação do aprendizado, ele prepara o estudante, ou seja, ele está te preparando para desafios futuros, seja no mercado de trabalho, seja numa possível continuidade acadêmica, uma pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. E desses pontos importantes de um TCC, a gente pode destacar aspectos como a autonomia da pesquisa, eh, por exemplo, quando o estudante aprende a formular as perguntas relevantes, a buscar respostas fundamentadas. Outro ponto importante que a gente pode destacar é o desenvolvimento da escrita acadêmica, que tem um contato com normas científicas, que por vezes são muito chatas, mas são necessárias para a gente nessa jornada. E isso também ajuda a gente a aprimorar a clareza e também a precisão na comunicação, né? Mais um ponto importante seria a preparação para o mundo profissional,
já que muitos TCCs eles trazem contribuições diretas e importantes para a prática profissional, até porque é muito comum que TCCs sejam pensados a partir da experiência do estágio. Então, essas contribuições elas passam ali por propostas de soluções, de respostas de soluções inovadoras ou discussões potentes, importantes, investigação de problemas do cotidiano da área. Tudo isso faz com que colabore na preparação para a prática profissional. Outro aspecto que é importante destacar é a possibilidade de publicação. Um bom TCC ele pode ser transformado num artigo científico, ele pode ser publicado, o que agrega valor para o seu currículo acadêmico, para o seu currículo profissional. Um TCC também ele pode colaborar muito para a escrita de um projeto, para você concorrer a uma vaga, por exemplo, a um mestrado, ou algum outro sistema avaliativo que você precise uma escrita mais robusta. Pensando nisso, a gente vai se basear em alguns aspectos de modalidades de TCC. Existe uma infinidade de possibilidades de modalidades de TCC, mas aqui a gente vai se ater a artigo científico, revisão sistemática, pesquisa empírica e relato de experiência. Cada instituição ela tem diretrizes próprias para a modalidade de TCCs aceita, então é bom você se informar na sua instituição, mas de maneira geral são 4 formatos principais que são os encontrados, né? O artigo científico, ele é uma produção compacta que apresenta uma pesquisa original, uma revisão teórica mais aprofundada sobre um tema. Esse formato ele segue as normas de publicação acadêmica, ele precisa seguir as normas de publicação, e ele é uma opção para quem deseja submeter também um trabalho para um periódico, por exemplo. São essas revistas científicas. A revisão sistemática ela é uma análise bem criteriosa da literatura sobre um determinado tema. Ela reúne e discute os principais estudos publicados. Esse tipo de TCC ele não apresenta coleta de dados original, ele vai discutir o que já se tem. Mas para isso, não se engane, tá? Não vá achando que a revisão sistemática é mais fácil, porque você não vai ter que coletar dados com os participantes. A revisão sistemática, ela exige um rigor metodológico na seleção e na análise das fontes. Não dá para você coletar em qualquer fonte, levar em consideração qualquer texto, então precisa ter um rigor bem estabelecido. A pesquisa empírica é um trabalho baseado numa investigação direta de algum fenômeno, ele é utilizado em metodologias quantitativas, qualitativas, metodologias mistas, que são quant e quali, né? E para a pesquisa empírica, a gente considera que pode envolver experimentos, questionários, entrevistas, observações, é um leque abrangente. Outra, outra modalidade de TCC é o relato de experiência, que você vai fazer uma descrição analítica de uma vivência profissional ou uma vivência acadêmica, fazendo reflexão sobre o aprendizado que você teve ali, os desafios, as implicações práticas. Esse tipo de trabalho ele é muito comum em cursos voltados para áreas aplicadas. É importante a gente pensar que a escolha da modalidade ela deve considerar o perfil do estudante. Também é importante ter em mente que não é só o perfil do estudante, tem que levar em consideração a área de interesse e também, claro, como a gente está falando de um TCC, precisa levar em consideração a estrutura exigida pela instituição. E aí a gente entra no aspecto das normas institucionais e dos critérios de avaliação. A escrita, a produção do TCC, ele segue um conjunto de normas acadêmicas, que são essas normas que garantem a qualidade, a padronização do trabalho. Então, entre os aspectos fundamentais,
que a gente pode destacar? A estrutura do TCC. A maioria dos trabalhos, ele segue uma organização padrão. Vai ser composto por introdução, fundamentação teórica, metodologia, análise dos dados, considerações finais e as referências. Existem manuais que exprimem, que nos ensinam as normas de formatação. Então, o trabalho ele deve atender aos critérios estabelecidos pela instituição. Geralmente, esses critérios estabelecidos, eles são baseados ou na ABNT ou na APA, ou outra diretriz acadêmica, mas essas hoje são as mais comuns no Brasil. Tem sido cada vez mais comum a gente levar em consideração na psicologia as normas da APA, tanto que a maioria das revistas científicas leva em consideração as normas da APA. Outro aspecto importante para a gente pensar diz respeito à ética na pesquisa. Os estudantes precisam respeitar, os estudantes, os pesquisadores, precisam respeitar princípios éticos como a integridade dos dados, a citação correta de fontes, a proteção de participantes, caso envolva alguma pesquisa com seres humanos. Então, a gente precisa ter em vista todos esses aspectos. Se você vai fazer uma pesquisa com seres humanos, você precisa de uma aprovação em comitê de ética, e isso precisa estar documentado. Essa ética, ela não diz respeito só à forma como você vai chegar lá nos dados, mas a forma como você vai trabalhar esses dados, né? Vai usar citações, vai fazer referências. Então, isso tudo diz sobre ética na pesquisa. Outro aspecto importante relacionado a essas normas institucionais e critérios de avaliação são os próprios critérios de avaliação. Os trabalhos eles são avaliados com base em originalidade, coerência metodológica, fundamentação teórica, clareza na exposição das ideias, relevância acadêmica, relevância profissional. Esses são critérios abrangentes que ajudam a gente a avaliar se aquele é um bom trabalho. Então, atender a esses critérios influencia diretamente na avaliação final e na aprovação do trabalho, que de fato é algo que muito vai interessar a quem está nesse percurso de escrita. Queria finalizar essa pequena aula, que o TCC, ele, apesar de desafiador, ele representa um marco na formação acadêmica, ele é a coroação de um processo. Então, é uma oportunidade para você consolidar os seus conhecimentos, desenvolver habilidades, contribuir para a sua área de estudo. Um planejamento adequado, uma organização, eles são essenciais para o processo ser mais tranquilo. Normalmente, quando a gente chega no final do curso, a gente já está muito cansada, é, preocupada, né, com o final de uma jornada, mas é possível que esse processo, e é importante que esse processo seja mais tranquilo. A escolha do tema ela deve ser guiada pelo interesse pessoal, pela viabilidade da pesquisa. Em algumas instituições, a escolha do tema tem que ser relacionada à experiência de estágio, mas certamente se você está com esse estágio, você tem alguma afinidade ou com quem vai te supervisionar, orientar, ou com o próprio tema. Então, além disso, vai ser importante a gente pensar que é fundamental ter um cronograma de trabalho que vai ajudar na organização, vai buscar organizar a gente em imagem, claro, que um cronograma tem um aspecto de imagem também, mas para a gente ter noção de como o tempo vai passando e o que ainda precisa ser feito. Não se constranjam de entrar em contato com o orientador de vocês, essa orientação contínua, ela faz parte das estratégias que vão facilitar a realização do seu trabalho com qualidade. Então, manda um alô para o seu orientador, se achar que estiver muito sumido, para a sua orientadora, pede orientação, não se furte desse direito seu. Bom, por hoje é só e eu te vejo na aula 2. Até lá!